escritor, jornalista, palestrante, humorista, youtuber e muito mais. Hoje eu recebo o Marcos Lima do canal Histórias de Cego e a gente vai entender melhor sobre o projeto dele. E aí, pessoal? Estamos começando mais um episódio do Vira-Lata Cast. E hoje eu tô aqui com o meu convidado, que é o Marcos Lima. Ele tem um canal no YouTube chamado Histórias de Cego. Então, primeiramente, Marcos, muito obrigada por você ter topado o nosso convite aí. A gente vai ter uma conversa super legal. Seja muito bem-vindo. Olá, Fran, olá todo mundo que está nos ouvindo. É muito legal participar de podcast porque os bate-papos eles acabam tomando rumos despropositados. Eu nem me preparo para uma entrevista. Eu sento e vamos ver no que dá. E eu estou muito, muito ansioso para a gente falar de muita coisa. Assim que é bom, né? Bom, primeiramente, assim, você já deve estar cansado um pouco de falar sobre isso, né? Mas é claro que assim, o seu canal te abriu muitas portas por conta disso, né? Mas eu queria que você, antes de ter o canal, antes de descobrir que essa era a sua missão, né? Por conta disso e tal, como é que foi lá na sua infância? Como é que você descobriu a cegueira? Isso nasceu com você? Foi uma consequência de uma doença? Como é que foi isso lá atrás? Olha, o canal, na verdade, é só um degrau a mais que eu subi em um determinado momento da vida, né? Porque eu trabalho com inclusão há muito tempo. Eu fundei uma associação junto com meus amigos chamada Uré Esporte e Cultura, no Rio de Janeiro, que a gente trabalha esporte para pessoas cegas e com deficiência visual, e abrimos para outras deficiências também. Eu escrevia um blog, Histórias de Cego, que foi da onde nasceu a ideia do canal. O blog que, inclusive, virou o livro Histórias de Cego, que tá à venda por aí, quem quiser, tanto em versão papel quanto em versão digital. E veio o canal como uma forma de comunicar para outras pessoas, né? Eu tenho muito mais visualização contando meu YouTube, meu TikTok, por exemplo, do que somando todas as minhas palestras e modo de vida, né, que é meu ganha-pão. Então, gravar vídeo no YouTube foi uma forma de eu expandir a minha missão, uma forma pessoal e também uma forma de vida. Eu perdi a visão com 6 anos, eu nasci com glaucoma congênito, foi uma perda gradual. Eu, na verdade, sempre enxerguei pouco, e desde que que meu problema visual foi descoberto, com 7 meses de idade, até 5, 6 anos, quando eu perdi totalmente a visão, eu fiz cerca de 16 cirurgias, além de exames sobre sedação e tudo mais. O objetivo dessas cirurgias não era você não ficar cego, né? O glaucoma, principalmente o meu glaucoma, que era um glaucoma severo, ele é um ônibus desgovernado, ele vai bater. A gente tenta só fazer com que ele demore mais ainda a bater. Acho que tem aquele filme Velozes e Furiosos, né, que tem um ônibus que perde o freio. Enfim, é um pouco isso. Uhum. A gente tenta evitar que o ônibus bata, mas a gente sabe que em algum momento não vai conseguir. E o glaucoma é isso. Então eu fiz essas cirurgias todas para poder preservar a minha visão o máximo que deu, e o máximo que deu foi até 6 anos, e para que meu olho ele permanecesse dentro de um tamanho aceitável, vamos dizer assim. Porque uma das coisas que o glaucoma causa é a buftalmia, que a gente traduzindo é o olho de boi, que fica um olho grande para fora. Aumenta. Uhum. E isso aumenta. Por quê? O glaucoma nada mais é que uma pressão dentro do olho, uma pressão alta, porque o olho não consegue escoar o líquido, né? Assim, dizendo bem, de uma forma bem leiga, até porque eu não sou médico. É como se a gente pegasse uma pia e a gente tapasse. A gente tapasse o ralo, a gente vai enchendo, tem uma hora que a pia vai transbordar. E o glaucoma é mais ou menos assim. Então, em criança é muito mais severo porque o olho está em formação. Tem muitas pessoas adultas ou mais velhas que têm glaucoma e não ficam totalmente cegas porque o olho já está formado. No meu caso, o olho já está em formação, estava em formação. Então, era muito mais complicado. Então, acho que o glaucoma, as cirurgias conseguiram. Eu enxerguei cada vez menos, mas até 5, 6 anos, e eu acabei ficando com o olho. Algumas pessoas acham estranho, já recebi um monte de comentário preconceituoso e discriminatório, mas eu gosto dos meus olhos assim como eles são. E assim, você falou que perdeu totalmente, né, com 6 anos, mas então a percepção que você teve até lá, você deve lembrar, né, alguns momentos assim, a sua percepção, a formação da percepção, né, porque pra gente é muito diferente, assim, a falta da visão te dá uma sensibilidade maior para outros sentidos, correto? E eu acho que, não sei se você tem a formação da percepção, tipo, a formação da cognição igual, por exemplo, a textura,
a cor, não sei como é que é, como você perdeu, como é que era isso antes e depois, assim, como é que isso te afetou, como é que foi essa transição, assim, até para se adaptar também? Olha, como eu perdi faz muito tempo, eu não imagino, minha imaginação não é com imagens, né? Minha imaginação é através de sensações. Minha imaginação é feita de elementos que eu chamo de elementos táteis, né? Sensoriais. Uhum, Eu, quando eu imagino algo, quando eu penso em alguma coisa, eu simplesmente, eu até sei as cores, eu sei como é que é um azul, eu sei como é que é o branco, eu sei como é que é o verde, eu sei como é que é o amarelo, mas eu tô tanto tempo sem imaginar as coisas dessa forma que eu acabo imaginando elas de uma forma sensorial. Se você me disser de uma mesa, eu não vou perguntar a cor da mesa e nem vou imaginar a mesa com uma cor, mas eu vou tentar imaginar se a mesa é lisa, se a mesa é redonda, se a mesa é quadrada, se a mesa é de madeira, se a mesa é de vidro, porque são coisas sensoriais, são coisas que eu consigo sentir ao toque. É da mesma uhum, forma uma pessoa. Ah, eu tenho olhos verdes. Pô, legal para você, mas eu não consigo imaginar os olhos verdes, né? Eu consigo imaginar outros tipos de sensações. E como eu fui perdendo a visão, né, eu não fiquei cego de um dia para o outro e eu nunca enxerguei normalmente, então esse processo talvez tenha sido um pouco mais suave do que teria sido para uma pessoa que sempre enxergou e que de repente perdeu a visão. Não que tenha sim, sido suave, para uma criança de 6 anos perder a visão nunca é suave, né? Foi uma época difícil da minha vida, meus pais estavam se separando também, com então, certeza. então não é que foi, pô, que legal. Mas, sinceramente, a minha infância foi muito ruim nesse sentido, né? Imagina uma criança que tem que fazer várias e várias cirurgias. Eu fazia em outro estado, o que por um lado era ótimo, porque eu conseguia ter acesso ao melhor que a medicina oftalmológica tinha na Uhum. época. Mas, por outro lado, era viagem, era cansativo, era cirurgia. Todas essas cirurgias que eu te falei, elas, depois da cirurgia, eu tinha que ficar um tempo num quarto escuro para me recuperar. Eu não podia tirar o curativo do meu olho, então alguém tinha que ficar segurando minha mão. Nossa, Isso para por horas, criança isso, para né? criança. Não, e fora o pesadelo do colírio, né? Dos colírios que eu tinha que pingar, que eram colírios ardidos, e uma criança não entende que ela tem que fazer Sim, isso, né? Então, até hoje, eu tenho nervoso de mexer no meu olho. Eu tenho. Quando às vezes que eu vou no oftalmologista, só da pessoa tocar, eu já tenho uma reação é, 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 quase por instinto mesmo, reflexo, né? Porque é isso aí. Uhum. foi a infância inteira nisso. Então, e fora, o principal elemento que eu não te falei, fora isso tudo, era a dor. O glaucoma, ele gera uma dor muito forte no olho quando a gente olha para uma luz, seja a luz do sol, seja uma luz de dentro de casa mesmo. Então, eu tinha que brincar no quarto escuro, a luz me incomodava muito. Então, eu te narrei uma série de sofrimentos que eu passei entre 7, 6 meses, 6, 5, 6 anos de idade. E a minha família junto. Então, Fran, e pessoal que está vendo o podcast, né? A melhor coisa da minha vida foi ter ficado cego, com certeza, porque de um momento para outro acabou. Acabou a cirurgia, acabou o colírio, acabou Ah, dor. Então, assim, foi maravilhoso. E foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida. Um pouco de visão que eu tinha não compensava todo aquele sofrimento. entendi. Viu, mas assim, até você comentou que eu tenho muita curiosidade sobre isso, porque assim, eu nunca vou ter a experiência e a vivência que você teve para poder explicar, né? Então, por exemplo, quando você imagina alguma coisa, você não. Qual é o limite, por exemplo, do tamanho, do formato, ah, a textura? Eu tenho muita curiosidade para saber como é que processa isso, assim, porque a gente, como tem referência de tudo, uma xícara é uma xícara, uma mesa é uma mesa, mas para você imaginar isso, como é que é esse processo de cognição mesmo, sabe? Tipo, o que você tem como repertório, assim? Olha, eu tenho alguns repertórios de imagens, porque quando eu era pequeno, mesmo que eu enxergasse pouco, eu conseguia ver televisão, com o olho grudado na televisão. Tá. Só que televisão não é igual uma janela. Janela, quando a gente gruda o olho, a gente consegue ver só o que está ali imediatamente à frente. Televisão, não. A partir do momento que você vê a tela, você consegue ver tudo, né, que está na tela. Então, a televisão me dava um conceito do mundo de uma forma visual um pouco melhor. Mas a Aham. pessoa cega, né, que não enxergou a vida inteira, ou uma pessoa que perdeu a visão faz muito tempo, ela só consegue imaginar as coisas que ela viu. Eu lembro muito de um amigo meu quando era pequeno, ele me perguntando de um boi.
uma vaca, né? De qual tamanho que era uma vaca? Aí ele falou, é do tamanho de um carro, de um ônibus? Porque ele conhecia carros e ônibus, mas ele nunca tinha posto a mão numa vaca. Então, Entendi. então isso de tamanho, né, a gente é confuso, né? Até porque, Fran, os detalhes que você consegue dar numa descrição, eles nunca vão alcançar a complexidade de uma imagem. Ontem mesmo eu estava vendo um filme com audiodescrição e eu falo, caramba, quanta coisa tem visual, o mundo visual é um mundo muito rico, é um mundo de muitos movimentos sutis, é um mundo de muitas coisas, e o nosso mundo é um mundo que é mais simples. Eu costumo comparar, só uma comparação, é como se vocês vivessem uma realidade 3, 4D e a gente tivesse lá uma imaginação em 8-bit, aquele do iniciozinho dos computadores, aqueles joguinhos que é jogar futebol com um pontinho, sabe? Com um bonequinho. Uhum. Então, essa é a diferença. Agora, eu, como enxerguei um pouquinho, eu tenho um repertório um pouco maior, mas se você falar de uma coisa que eu nunca vi, por exemplo, como um ônibus espacial, eu não faço a menor ideia de como é um ônibus espacial. Claro que eu tenho uma imaginação aqui na minha cabeça, mas deve ser totalmente diferente do que é da realidade, né? A própria forma do coronavírus aí, que todo mundo viu, eu não vi. Então eu tento imaginar de uma forma que eu acho que não é a forma correta. Então, a partir do momento que começam a aparecer coisas na minha vida que eu não enxerguei na infância, eu vou criando imaginação a partir do que eu acho que é. Isso se chama preconceito, inclusive, Fran. É o mesmo processo que a gente forma imaginação de tudo aquilo que a gente não viveu, que a gente não conhece. Né? A gente junta conceitos do nosso cérebro, de coisas relacionadas ou não, que a gente já passou anteriormente, para a gente criar uma imagem ou um conceito daquela coisa. É assim que eu formo imagens e é assim que as pessoas acabam formando opinião sobre muitas coisas. Por isso que eu te perguntei, porque assim, para vocês, o mundo, a leitura do mundo, né, a vida no mundo é muito mais tangível. Então, precisa muito mais do tato, da sensação, da temperatura, do que para vocês identificarem, né? Para se identificarem, do que para a gente que o olho, é questão de segundos, já identifica, né? E até isso nos leva até por conta para a questão da acessibilidade, né? Por conta desse mundo precisar ser muito mais tangível, né? Com muito mais envolvimento tátil e tal. O que você pensa assim sobre o que poderia ter sido ou o que poderia ser diferente agora em questão de acessibilidade, em questão do que precisa melhorar, em questão de deixar o mundo mais pronto? Talvez não seja essa a melhor palavra, mas assim, mais uma condição melhor para o cego viver melhor. Olha, acessibilidade a gente precisa evoluir muito. Eu costumo dizer que meu maior problema não é ser cego. Meu maior problema é viver num mundo com pouca acessibilidade e com muito preconceito. Claro que cegueira, por si só, você não está vendo, você não está usando o sentido que vocês mais usam. 85% das informações que uma pessoa recebe é pela visão, então a gente está 85 pontos percentuais atrás a gente precisa desenvolver os outros sentidos, a gente precisa enxergar o mundo pelos outros sentidos e nem sempre a gente consegue dar conta, até porque muita coisa visual, desde há milhões e milhões de anos, o homem se desenvolveu, o ser humano, né, se desenvolveu de uma forma visual. Então a gente está muito atrás, com certeza. A acessibilidade talvez nunca dê conta disso, mas a acessibilidade, a melhoria dela, ela pode incluir. Um exemplo que eu sempre dou é o telefone que eu estou fazendo a gravação agora. Eu estou sozinho, ninguém me ajudou, eu conectei, peguei um telefone touch completamente, eu conectei e fiz as verificações, baixei um aplicativo que eu não conhecia, que é uma coisa sempre complexa, e estou aqui conversando com vocês sem muitos problemas. E isso só foi possível graças à acessibilidade, porque a gente está falando de um telefone touch, telefone que não tem tecla nenhuma. Eu lembro que quando a gente migrou, né, daqueles telefones Nokia, aqueles telefones com tecla, para um telefone touch, eu pensei assim, é o fim da acessibilidade para os cegos. Acabou. Como é que o cego vai mexer num telefone touch? Tanto que eu fiquei usando o meu Nokia por muito tempo. Tinha, inclusive, ele já estava sem tela e eu estava usando porque eu tinha medo de fazer a migração. E tem amigo meu que usou até ano passado o telefone Nokia. Justamente por esse medo. Cada peça quebrava, ele tinha que comprar quase um celular inteiro, porque é difícil achar peça de um telefone que não é mais fabricado, né? E quando eu mudei para um smartphone, eu descobri que eu estou diante da coisa, com certeza, mais acessível que eu já tive na vida.
Ó, a acessibilidade do telefone celular não é um aplicativo, é uma opção do telefone. Qualquer um, quem estiver em casa agora, pode acessar. Só se certifica que depois você vai conseguir tirar, porque um monte de gente entra em contato comigo, acessei a acessibilidade e não consigo tirar. Exatamente. A gente acaba se acostumando com pouco. A gente tem tão pouco que a gente acaba se acostumando com pouco. E eu me acostumei com o telefone de tecla. Eu me acostumei a viver com aquele telefone que nem conectava à internet, mas para mim mandar e receber SMS era o máximo. Né? Porque por muito tempo nem isso eu tinha. Então eu demorei para migrar para o smartphone. E quando eu migrei, foi a melhor coisa do mundo. Do mundo. Então o que eu consigo dizer é que isso é contra a acessibilidade. A acessibilidade que trouxe isso foi alguém que pensou em fazer um telefone acessível que agora me permite mexer com total desenvoltura e quase 100% de independência nos aplicativos mais comuns. YouTube, WhatsApp, Skype, iFood, Uber, enfim, sem querer fazer propaganda, mas são aplicativos que eu utilizo de forma totalmente independente porque o celular me deu acessibilidade. Isso tudo, Fran, para dizer o seguinte, acessibilidade é o caminho da inclusão. Eu tenho quase 600 mil seguidores na internet, eu me comunico com eles quase que de forma independente. A ajuda que eu preciso para as minhas redes sociais é gravar. Porque às vezes que eu tentei gravar sozinho, ou a câmera fica desfocada. Pô, um dia eu fui cozinhar um negócio, gravei tudinho. Aí depois no final eu descobri que a câmera que estava acionada era a câmera de trás do celular. Então ela só filmou um adoçante, assim. Aí tive que gravar tudo de novo. Só quando eu fui gravar tudo... enfim, é uma tristeza, é uma desgraça. Mas é isso. Me deu a acessibilidade, me deu toda essa independência. Então, acessibilidade é o caminho. Acessibilidade é o caminho para a gente se incluir. Eu passei a morar sozinho, morei sozinho por uns anos, mas foi recentemente, e a acessibilidade me ajudou muito. Quando eu tinha alguma dúvida em casa, eu ligava, fazia uma chamada de vídeo com alguém e perguntava. Agora, o próprio aplicativo do Google, se você posicionar a câmera, ele lê o que está numa embalagem, por exemplo. Então, você consegue saber, por exemplo, se aquilo é desinfetante, se aquilo é um... Porque às vezes as embalagens são parecidas, né? Se aqui, por exemplo, uma vez eu fui fazer arroz e botei na panela, que depois ficou pronto, eu descobri que, na verdade, tinha posto trigo para quibe. Nossa! Eu fiz um panelão de trigo para quibe, para nada. Né? Aí, a partir desse momento, eu comecei a ler as embalagens. Mas, assim, por exemplo, você falou que na sua casa, né, que você mora sozinho, o que tem de diferente? Eu vi até que um vídeo seu, que quando você falou que cego paga conta de luz, né, claro, mas assim, claro, né? Que faz um barulhinho para você saber que tá ligada. Então, o que tem de diferente na sua casa, por exemplo, que te ajudou nisso e que encontrou acessibilidade aí? Olha, nesse momento eu não tô morando sozinho, eu morei por um tempo, mas as coisas que eu fiz, né, de acessibilidade em casa foi botar um durex na posição do interruptor, que ele tá apagado ou aceso, agora eu já nem lembro. Mas eu botei numa posição, acho que foi quando ele estava apagado. Porque o que acontecia? As pessoas iam me visitar. E, vocês que enxergam, vocês não têm o costume de sair e apagar todas as luzes quando tem alguém em casa. É instintivo, vocês deixam ligado. E às vezes eu descobria 5 dias depois, quando chegava outra pessoa para me visitar, que a luz tinha ficado acesa aquele tempo todo. Então, eu comecei a ter que botar a durex na posição do interruptor. Eu primeiro tentei decorar. Depois eu vi que, não faz sentido. Aí me deram a ideia de botar durex na posição do interruptor, que a luz ficava apagada. Então eu comecei a apagar todas as luzes da minha casa. Outra coisa, forno de micro-ondas. Eu só conseguia mexer na posição pipoca do meu forno de micro-ondas. Porque era o lugar onde tinha um selinho dele, tinha descolado, então eu conseguia saber mais ou menos. Então, as minhas coisas esquentavam assim, 1 pipoca, 2 pipocas, é assim que as minhas coisas esquentavam. E aí, outra também pessoa me deu uma ideia de marcar o meu micro-ondas com um siliconezinho que a gente usa atrás de porta, para não bater na parede. Começou a marcar e meu forno de micro-ondas ficou todo marcado. Então eu podia botar 25 segundos, 2 minutos e 50. Assim, isso é simples para vocês, mas para mim nunca tinha acontecido. E depois eu desenvolvi com a própria Whirlpool, né, a marca de eletrodomésticos, um processo de você tornar os eletrodomésticos acessíveis desde fábrica. A gente está nesse desenvolvimento, justamente para que você não tenha que ficar marcando em casa, né? Porque o meu micro-ondas ele não foi mais barato para mim. Mas
Mas ele não, ele não podia ser usado. Eu usava duas pipocas, 3 pipocas, agora eu consigo usar. Quero botar o negócio 20 segundos, eu consigo botar 20 segundos. Isso para mim não tem preço. Uhum. E viu, e assim, para você, não sei se você tem algum critério, algum, né, assim, sensorial. Você vai, por exemplo, vai escolher uma roupa, vai comprar alguma coisa. O que você aciona ali para você reconhecer que aquilo pode ser seu? Como é que funciona Olha, isso? eu sou muito pouco consumista. Eu não sei se cegos são menos consumistas, porque a gente não está exposto ao bombardeio visual de propaganda o tempo todo, né? Mas eu sou muito pouco consumista, eu compro coisas por necessidade. Preciso de uma blusa porque eu vou viajar. Preciso de uma blusa melhor para fazer, porque as minhas blusas estão velhas para fazer palestra. O que eu gostava, por exemplo, de roupa era colecionar camisas de time de futebol, porque eram diferentes, né? Eu conseguia tocar e sentir o escudo, eu conseguia tocar e sim. Então para mim, cada camisa era diferente. Eu estava usando camisa tal, eu sabia, essa camisa do time tal, que tem a história tal, ou que eu ganhei de não sei quem, ou que eu comprei não sei aonde. Então, isso para mim era bacana. Eu procuro ter camisetas que me remetam a que eu consiga identificá-las, né? Que eu consiga saber, essa é essa. Ou pelo tecido, ou por uma determinada estampa, ou por uma determinada frase escrita. Nem sempre é fácil eu ter uma camisa certinha, mas é o que eu procuro ter. Mas eu acho, eu não sei se as pessoas que estão nos ouvindo, elas podem dizer, se cegos são menos consumistas. Eu sinto muito menos necessidade de comprar as coisas. Uhum. Tu sabe que, inclusive, a gente é colega de profissão, né? Eu também sou jornalista, mas o que eu ia te perguntar eu lembro que quando eu fazia faculdade, dentre muitas pautas que a gente tinha que fazer, né, cobrir, enfim, tu sabe também que é sobre diversos temas, desde cultura, política, enfim, é sobre tudo, né? Sim. E aí teve uma vez que eu fui fazer uma cobertura era num centro social, tipo um centro de convívio social, isso era da prefeitura, né? Então era um projeto criado dentro da área de cultura, em que era ensinado para as crianças música. Então tinha aula lá de bateria, teclado, guitarra. E aí, claro, tinha outras atividades, né? E aí também incluíam os autistas, em questão da coordenação motora, tinha atividades próprias para os autistas. E eu lembro que na sala dos cegos, eu entrei lá, tirei foto, né? Conversei com o professor, o que ele achava, como é que. Enfim, fiz toda a reportagem, né? Mas eu lembro, aí isso me lembrou que depois eu fui escrever a matéria e tal, fui redigir, né? Fui fazer o texto, etc. Você, quando você foi fazer a faculdade, o que você sentiu de diferente, assim, em questão de estudo, adaptação, na conversa com as pessoas, nessa questão de pauta também, o que você teve de diferente, assim? Olha, a minha faculdade, que foi a FRJ, eu não tive absolutamente nada de adaptação. Nada. Assim, eu que tinha que correr atrás, eu que tinha que falar com cada professor e tudo mais, correr atrás dos textos. Eu contava muito com a ajuda dos amigos, então fiz amizades, então a coisa ficou muito mais leve nesse sentido. Mas durante a faculdade eu também fui descobrindo que, sim, eu estava fazendo jornalismo, a faculdade, na verdade, era até de comunicação social, você escolhia o jornalismo depois de 3 períodos, que era o ciclo básico, mas que a minha paixão não era o jornalismo, né? Eu fui descobrindo que eu gostava de me comunicar, né? Eu nunca tive... Eu admiro, mas eu nunca tive essa vontade de fazer reportagem, de apurar, não sei o que. Eu achava que eu gostava de me comunicar, mas só que eu era muito tímido. Eu nunca imaginei que a minha profissão, que o meu ganha-pão fosse falar para as pessoas, ainda mais em público, né? Aqui a gente tá falando como se eu e você estivéssemos conversando, mas eu já dei palestra para 3 mil pessoas. Eu nunca imaginei que isso fosse acontecer na vida, eu era muito tímido. Então, a comunicação me ajudou a me libertar disso. Te destravou, você diria que te destravou. Me destravei, exatamente. É porque você vai tomando pancada na vida e você vai vendo que se você não falar, você não vai estar ocupando um lugar. Não são tantos cegos que chegam ao nível de formação que eu cheguei. Claro, tem muita gente mais formada que eu, mais capacitada, não é isso, mas é muito pouca gente. Se a gente pensar que são 6 milhões de pessoas com deficiência visual no Brasil, e a gente conhece muito poucas aí no cenário de destaque, né? Então, eu comecei a me sentir na obrigação de representar essas outras pessoas, mas não representar de falar por elas, mas de contar a minha história para que as pessoas que vissem
entendessem o cotidiano da pessoa com deficiência visual, da pessoa cega, e pudessem se comportar de um modo diferente quando encontrassem uma pessoa cega. Então, esse foi o meu objetivo, e por isso que eu acho a comunicação tão importante. A comunicação quebra muitas barreiras, e a gente vê a falta de comunicação, ela gera... Nossa Senhora, a gente está no período que, por incrível que pareça, é o período de maior falta de comunicação. Então, eu acredito muito na comunicação como forma de você gerar empatia, de você falar sobre diversidade, e a comunicação me ajudou a me libertar também da minha timidez, me ajudou a construir um pouco de quem eu sou. E eu fugi pra caramba da sua pergunta, acho que se fosse aquela redação do Enem, eu tinha ganho fuga ao tema. Não tem problema, eu concordo, eu acho que a comunicação gera transformação, até porque eu caí de paraquedas em jornalismo, nunca quis ser jornalista, nunca. Mas, enfim, né? A vida vai levando a gente, aí a gente acaba fazendo limonada aí dos limões. Mas, assim, eu nunca quis ser, mas eu também nunca quis trabalhar com apuração, reportagem, apesar de precisar, né? Enquanto estudava. Mas eu nunca me encontrei, eu quase desisti aos 4 anos. E foi realmente uma luta para terminar, para concluir. Mas o que eu queria dizer é que, assim, eu só ficava, e eu lembro que eu ficava ali estudando, porque não se trata só apenas do curso em si, não se trata apenas de concluir a graduação, mas eu sentia que alguma coisa ali dentro, alguma coisa ia me gerar algum fruto. Eu também estudei numa faculdade super, assim, chatinha em questão de grade, eu estudava o dia inteiro, então eu me sentia muito mal, apesar de ter sido uma fase meio ruim, assim, eu me sentia muito mal, porém, eu sentia lá dentro que alguma coisa ia acontecer e eu tinha que fazer aquilo porque alguma coisa ia ser gerada daquilo, sabe? E depois que eu terminei, eu percebi que a comunicação, eu sempre fui da comunicação, eu sempre tive habilidade para conversar com as pessoas, eu sempre tive curiosidade para conversar com as pessoas. Eu tenho foto da primeira senhorinha que eu entrevistei na faculdade numa câmera analógica. Nossa. Eu tenho foto disso ainda em casa. Então, essa experiência também me destravou muito, assim, de perder a vergonha, perder o medo, dar a cara a tapa, até porque eu estudei numa outra cidade, né? Não era a cidade que eu nasci. E até engraçado, porque ontem a gente estava conversando com um outro convidado e a gente acabou chegando nesse mesmo ponto, né? Da necessidade, às vezes, de você dar a cara a tapa e não ligar porque as pessoas falam, e até entra um pouco nessa questão do preconceito, né? Mas, assim, não ligar porque as pessoas falam, fazer o seu, focar na tua vida, e aí ver o impacto que você pode gerar na vida das pessoas. Em questão de transformação, igual eu disse, mas em questão de, principalmente, de informação, de você levar algum conteúdo que as pessoas nunca tiveram contato com, ou ainda ajudar elas de alguma forma, que esse eu acho que é um dos maiores impactos que a gente consegue causar na vida de alguém, né? Ajudar alguém, melhorar a vida de alguém, dar mais bem-estar, dar mais utilidade para aquilo. Então, eu vejo que a comunicação também me ajudou nesse sentido, sabe? Claro, de ser mais inclusiva com as pessoas, de desenvolver empatia, porque eu tava sozinha, e apesar de não ter de estar ali totalmente com as oportunidades na minha mão, né? A gente às vezes fica travado, fica tímido, fica com a autoestima lá embaixo, fica com medo que as pessoas vão pensar. Você ia falar agora, e você pensou e não falou, você falou, apesar de não ter uma deficiência, todos nós temos uma deficiência. A minha deficiência é mais visível. Você olha para mim e vê que eu sou cego. Mas isso não quer dizer que você não tem uma deficiência. Eu tenho certeza que se você pensar 10 segundos, você vai descobrir alguma coisa na sua vida que você gostaria que fosse melhor do que é. Ou, principalmente, alguma coisa da sua vida, eu posso falar para você, eu não vejo o pôr do sol. Ponto. Uhum. Eu tenho certeza que você tem várias frases na sua cabeça que você vai dizer, eu não consigo fazer isso. Seja no âmbito pessoal, profissional, relacionamento, família, cônjuge, enfim. A minha deficiência é mais aparente, mas não quer dizer que só eu tenha uma deficiência. E outra sorte que vocês têm é que a deficiência de vocês não para a sociedade, ela não define vocês. Né? Quando a pessoa vê que eu sou cego, ela já acha que eu não posso trabalhar, acha que eu sou uma pessoa triste, não quer se relacionar comigo amorosamente.
Mas, às vezes, a deficiência das pessoas é muito pior do que ser cego, né? Falta de ética, por exemplo. Mas isso a gente não enxerga quando a gente vai encontrar a pessoa, né? Tantos relacionamentos abusivos e, enfim, tanta violência. Mas como essa deficiência não é aparente, a gente embarca de cabeça. Então, a sorte sua, né, de todas as pessoas que não têm uma deficiência aparente é essa. O mundo não pode julgar vocês pelas suas fraquezas, mas o mundo pode me julgar pelas minhas fraquezas. É só essa a nossa diferença. Mas eu posso lidar... Você está muito mais suscetível a isso, né? Das pessoas te julgarem porque é aparente. Isso, não quer dizer que isso te vai te incapacitar. Isso também não é determinista. Eu tenho certeza que eu lido muito melhor com a minha cegueira do que outras pessoas que não têm a cegueira, mas têm outros problemas que não são considerados deficiência e que elas não conseguem sair daquilo ali. Uhum. A minha vida é muito mais independente, muito mais feliz, muito mais realizada do que, sei lá, se tivesse uma pirâmide de realização de felicidade, eu tô lá em cima. E eu tenho certeza que muita gente não tá, né? Senão não seria uma pirâmide, mas a deficiência, ao mesmo tempo que ela não me define para mim, a sociedade me define. A sociedade, ela pega e me põe numa caixinha da deficiência. Uhum. Você falou que a sociedade te define, assim, e com relação a quando você criou o seu canal, assim, não só da criação e produção de conteúdo e tal, você falou até que algumas pessoas te ajudam, né, te ajudaram, mas, assim, eu digo da receptividade mesmo do público com o que você estava criando, com você como pessoa, sabe? Como é que foi essa receptividade, a reciprocidade do público com você, com o seu conteúdo? Como é que foi isso quando você criou, né? Olha, eu já tinha um público pequeno que lia meu blog, eu já tinha feito algumas palestras também, e muita gente me incentivava a fazer vídeo no YouTube. Eu não me achava capaz, eu sempre lidei melhor com a escrita, até com a fala ao vivo, do que com o vídeo. Até hoje é isso. O processo de gravar um vídeo não é um processo fácil para mim. Tem a preguiça de ajeitar a câmera, de repente fazer uma gravação super legal e não ficar bom, mas tem também a dificuldade do conteúdo. Eu improviso, eu procuro não montar roteiro, porque eu me dou melhor dessa forma, mas o processo de gravar vídeo não é um processo simples. Mas eu senti que em algum momento eu tinha que começar. Eu tinha acabado de sair de um emprego, não arrumei outro emprego, e começou a bater na minha cintura a coisa do desemprego, do não fazer nada, do só conseguir propostas de emprego muito abaixo da minha capacidade profissional, só porque a pessoa via ali no currículo pessoa com deficiência e já achava que podia me oferecer a pior vaga da empresa, porque isso é o que muitas empresas fazem. Então, o canal no YouTube foi uma forma de tentar algo diferente. Eu criei o canal em novembro de 2016. Em novembro de 2017, um ano depois, o canal tinha 60 inscritos. 60, não é 60 mil, 60. Uhum. Eu cheguei a ficar meses sem postar nada no canal. E aí, do nada, o canal começou a viralizar. Hoje eu tenho 318 mil no YouTube, tenho 240 mil no TikTok. Me considero um dos maiores influenciadores cegos do Brasil, o maior youtuber cego do Brasil, com certeza. Mas não é um processo simples, não é um processo fácil. E cada vez é mais difícil você sair da bolha, né? Você se comunica basicamente para as mesmas pessoas. Apesar de eu ter 320 mil inscritos no YouTube, os vídeos não são vistos nem por 1% dessas pessoas, infelizmente. Todo mundo reclama disso. Então, mesmo quando você atinge um certo público na rede social, você tem essa dificuldade de sair da bolha, de se comunicar para fora, de falar com outras pessoas. É por isso que eu adoro essas oportunidades como agora, que eu espero que eu esteja falando para pessoas que nunca ouviram falar em pessoa com deficiência. Então, isso é muito legal, porque é uma forma de você se comunicar com outras pessoas. O meu objetivo maior é poder falar com a maior parte das pessoas, porque eu acredito muito que a pessoa, depois de me ouvir, ela vai ter menos preconceito. Ela vai encontrar uma pessoa com deficiência visual ou com qualquer outro tipo de deficiência, ela não vai olhar para essa pessoa da mesma forma. Então, o YouTube, né, finalizando o raciocínio, o YouTube é tanto uma vitrine para mim, porque é por onde o Marcos Lima, palestrante, jornalista, se faz comunicar para quem quer contratá-lo, para eventos, para palestras, para alguma coisa que é o meu ganha-pão, como eu disse, é o paga a conta de luz, mas também o YouTube e o TikTok e o Instagram são minha missão de vida, porque é por ali que eu falo com as pessoas. Se hoje eu tenho mais de 40 milhões de visualizações nas redes sociais, vamos dizer que 15 milhões, 20 milhões foi visualizações únicas. São 15 milhões de pessoas que já vão ver a pessoa com deficiência de uma forma diferente. Uhum.
E assim, você falou que já fez palestras, né? Claro que Eu vivo de palestras. muitos desses trabalhos, com certeza, a visibilidade que o YouTube te deu foi gigantesca, né? E essas palestras são sobre a cegueira, sobre dificuldades. O que você fala nessas palestras? Quais são os temas, né? Ou varia? Como é que é? Para que você é contratado? Olha, as palestras são histórias de cego. São sobre a minha vida, com reflexões sobre empoderamento, sobre diversidade, sobre valorização das diferenças, sobre representatividade, um toque aí de autoestima, de motivação. Mas o Marcos Lima contando a sua história para fazer as pessoas pensarem. O Histórias de Cego é isso. É condensado o que a gente tem nos mais 400 vídeos lá do canal do YouTube. É um pouco daquilo voltado para que as pessoas que estão ouvindo, elas façam uma reflexão sobre as pessoas com deficiência, sim, mas também sobre suas próprias vidas. E você lembra da primeira palestra que você deu? Assim, Lembro. Você falou que a comunicação acabou te destravando, né? Te rompendo um pouco essa vergonha que você tinha, essa timidez. Como é que foi a tua primeira palestra, assim? Olha, a minha primeira palestra foi num curso pré-vestibular comunitário. E eu lembro que eu ainda era tímido. Tinha acabado de entrar na faculdade e eu quis... E me chamaram para falar justamente pelo seguinte: pô, você é cego, você passou por uma universidade federal, o terceiro vestibular mais concorrido da UFRJ naquele ano, então acho que você vai poder motivar as outras pessoas. E foi a primeira vez que eu falei, ainda tímido e tudo mais. E eu lembro que depois meus amigos ficaram me zoando que eu repetia a mesma coisa várias vezes, porque eu nunca tinha dado uma palestra, nunca me preparei para uma palestra, nunca achei que eu fosse fazer uma palestra, porque eu era muito tímido e eu não achava que o que eu tinha para falar era interessante. Eu convivi no meio, estudei escola especial, então tinha muitos amigos com deficiência visual e eu não era o mais popular, né? Se fosse aqueles filmes americanos de colégio, eu não era o mais popular, eu não era o mais querido, eu não era o mais pegador, longe disso, muito longe disso. Eu não era o mais extrovertido. Então eu não achava que eu tinha nada de muito especial. Eu achava que eu tinha uma inteligência, que eu tinha uma capacidade, mas era só isso. Então, a partir daquela primeira palestra, eu queria muito ter uma gravação dela, mas foi muito tempo. Eu fui desenvolvendo, e desenvolvendo, o que eu digo, é simplesmente você fazendo um monte de palestras, né? As pessoas acham que... Eu vejo muita gente falando, não, eu quero me tornar palestrante igual você para ganhar dinheiro. Cara, até você chegar ao momento de ganhar alguma coisa, você faz muita coisa gratuita, você faz muita coisa para se promover, para se fazer conhecido, né? Então, eu acho que as palestras, para mim, foram um meio também de me descobrir. Eu agradeço muito, eu nem lembro quem me convidou para essa primeira palestra, eu agradeço muito a quem me convidou para essa primeira palestra, porque me abriu os olhos, né? E me fez ver assim, caramba, eu acho que eu consigo alguma coisa assim. Sim, sim. Porque eu vejo também assim, ó, isso extrapola a questão da deficiência, sabe? Mas eu vejo que às vezes a gente fica tão travado no que a gente pensa sobre si e fica se colocando tão para baixo e fica achando que não merece viver o extraordinário, não merece viver a abundância, não merece o destaque. Isso eu digo que é uma coisa até meio brasileira, assim, sabe? Até o que a gente estava conversando antes da gravação, dessa questão do Brasil se achar dessa forma, eu vejo que essa condição que a gente se coloca e que é meio que, não diria institucionalizada, sabe? Mas que é tão comum e, claro, que tem muita gente espetacular aí que não se vê, mas eu acho que a gente precisa um pouco romper com isso, porque olha os frutos que a gente pode gerar com isso, olha quantas vidas a gente pode tocar só pela decisão de falar, não, eu vou colocar minha cara a tapa, vou ver o que vai ser gerado a partir disso. E claro, a gente não pode ficar achando que a gente não merece viver o destaque, não merece ver tudo que a vida puder nos dar, né? Mas eu queria te perguntar... Não, só complementando o que você me gerou aí, é fantástico você pensar que você falou que uma decisão muda a vida, né? Eu acho que a minha maior decisão que mudou a vida de mais pessoas foi falar no YouTube, que era uma coisa que eu não achava de forma alguma que eu era capaz. Já encontrei muita gente na rua. Uma vez eu encontrei no aeroporto uma moça que enxergava pouco e ela
me viu e ela veio falar comigo e falou assim: Marcos, eu aprendi que no seu canal existe vida após a cegueira, que é algo que eu falo sempre no canal. E é tão maravilhoso você ver que você impacta as pessoas dessa forma, né? Que um vídeo que você faz, assim, às vezes num dia que você não tá muito bem, às vezes num dia que você tá com uma preguiça de fazer porque você acha que ninguém vai ver, que aquilo impacta e muda a vida de uma pessoa. Então, as nossas decisões não impactam só as nossas vidas, as nossas decisões impactam vidas de outras pessoas também. E tá aí também a tamanha responsabilidade para com a informação que a gente passa. Sim. Mas eu acho que existe também o fator, assim, de não se comparar, sabe? Eu vejo que isso é um problema que eu tenho, eu, Fran, como pessoa, não a Fran que tá falando aqui, trabalhando com você. Mas eu digo assim, a gente tem uma... Eu até tava conversando isso com outro entrevistado, não lembro quem agora, mas a gente tem uma mania, principalmente nesses anos agora, né, com tanta informação ao mesmo tempo, tanta sobrecarga que esse excesso de informação gera, e isso é uma consequência direta, assim, sabe? O resultado disso, querendo ou não, é um pouco a comparação. Então, quando você vai no caminho contrário disso e para de ouvir, ou para de se comparar, ou qualquer outra coisa que você consiga fazer para romper isso e ir contra essa correnteza que te leva no caminho contrário, o caminho da vida pequena, da mediocridade, de achar que você não é digno de viver alguma coisa por conta disso, ou por conta daquilo, por conta da vida que você teve, por conta do estudo que você teve, por conta da família que você tem. Esses pequenos rótulos que acabam se tornando gigantescos fazem a gente, às vezes, se ver pequeno, se diminuir. E isso é tão maléfico. E essas histórias, assim como a tua, de pessoas que romperam alguma dificuldade, passaram por cima disso e não se sentiram incapacitadas de fazer qualquer transformação e de ter qualquer mudança na própria vida e na vida das pessoas, isso é louvável, porque a transformação não foi só para você em questão de pessoal, profissional, trabalho, foi na vida das pessoas em geral, no que elas receberam de você. Então isso é fantástico, né? O impacto que a gente pode gerar na vida das pessoas. Com certeza, com certeza. E a internet nos permite isso. E a internet nos permite falar para pessoas que a gente nunca imaginou que a gente falaria. E principalmente, pessoas que nunca imaginaram que iam se interessar por esse assunto. A internet dá essa possibilidade de a gente falar para as pessoas. Eu acho que isso é o fundamental. E assim, eu queria saber sobre a sua rotina. Você falou que, né, faz palestra, você vive disso, né? Mas tem o canal também. Como é que é a sua rotina? Como é que você se organiza com relação a esse projeto e tal? Olha, Histórias de Cego sou eu. Óbvio que eu conto com a ajuda de pessoas, eu conto com a ajuda de pessoas que me ajudam a gravar, de ideias também, para vídeos e tal. Mas a maior parte das coisas práticas, quem resolve sou eu. Eu que fecho minha agenda, eu que negocio com pessoas que querem me contratar, eu que converso com todo mundo. Quando as pessoas me escrevem para o historiasdecego@gmail.com, sou eu que respondo. Quando as pessoas mandam um direct no Instagram, sou eu que respondo. Então, eu faço a minha rotina, eu que cuido das finanças da minha empresa, né? Empresa de eu mesmo. E então a minha rotina é muito variada. Menos agora, né? Um pouco menos, porque 2019, por exemplo, foi um ano que eu viajava toda semana. Eu fui em muitos lugares em 2019 para fazer palestras. Agora é muita coisa virtual, o que é ótimo, porque abre um monte de possibilidades de você tá agora gravando podcast. Eu não sei nem de que cidade você é, mas se fosse em 2019, a gente não ia estar gravando dessa forma, com certeza. Eu teria que ir onde você está, ou vice-versa. E provavelmente isso não ia acontecer. E encaixar na rotina, né? Eu posso tomar um café, tomar um banho, sentar aqui e fazer, quando acabar aqui, fazer almoço. Né? O que não seria possível se eu tivesse que viajar para onde você está. Mas, ao mesmo tempo, né, isso afasta também a gente de conviver com as pessoas. Mas eu acho que eu procuro sempre enxergar o lado bom. Então, a minha rotina é muito variável, porque depende do que eu tenho para fazer. Né? Gravar vídeo é uma parte da minha rotina. Responder a e-mails é outra parte da minha rotina. Escrever é outra parte da minha rotina. Eu escrevo todos os dias, porque se eu vivo de histórias, eu preciso registrar as histórias que eu vivo. Eu faço consultoria também, consultoria de embalagem, consultoria braille. Eu tenho um projeto chamado de Cego para Cego, que eu converso, assim como a gente está conversando agora, com outras pessoas cegas que estão perdendo a visão, ou familiares, justamente sobre as pessoas, não sobre mim. As pessoas acabam me vendo como uma referência, as pessoas acabam me vendo como uma pessoa que elas acompanham e que elas gostariam de ser como elas, ou que as mães e os pais gostariam que seus filhos fossem como eu.
Então eu abri um modo de conversar com essas pessoas, de falar por voz mesmo, da gente poder falar sobre os anseios, falar sobre as preocupações, sobre as dificuldades, sobre as esperanças dessas pessoas. São conversas, não são gravações para o canal, né? São conversas particulares. E eu também, meu tempo também é preenchido por isso. E pelas rotinas da casa, né? Eu cuido de casa, eu fico muito, muito em casa. Então, eu faço as coisas de uma forma a encaixar tudo, principalmente nos períodos do dia em que eu estou sozinho. Eu cuido do meu enteado também. Então, eu faço muita coisa. Os meus dias não são iguais. Isso é ótimo. Só para concluir, assim, né? Eu vejo que parte da percepção que as pessoas têm para com os cegos, né? É muita desinformação, né? Falta de... não só empatia, não é nem isso, assim. É falta de informação mesmo. E o que eu ia te perguntar é, para além do preconceito, né? Para além do que você já passou. Mas, assim, eu vejo que as pessoas, às vezes, têm muito receio, medo. Não sei se é medo, eu acho que é receio. Não sabe como abordar, tem medo de fazer alguma gafe, de cometer alguma gafe. Não quer ofender, obviamente, né? Não sabe como lidar. Eu acho que isso não sei se isso acaba entrando na questão da acessibilidade, Marcos, mas eu acho que essa falta de tato com a pessoa que tem uma deficiência visual é o que nos separa um pouco de disseminar mais essa informação, sabe? Porque se eu soubesse o que você passa, se eu soubesse, se eu vivesse isso por completo, eu não estaria nem te perguntando isso, né? Então... Eu acho, Fran, que isso está na fonte do problema. Você tocou na fonte, né? Na raiz. É o desconhecimento. O preconceito, ele não é maldade, ele é falta de conhecimento. Nós, todos os seres humanos, nós temos preconceitos sobre coisas que nós não conhecemos, lugares que a gente não foi, situações que a gente não viveu. A gente não sabe, né, o que são as coisas que as outras pessoas vivem e como as outras pessoas vivem. Então, foi aquilo que eu estava falando no início do bate-papo. Quando eu tento imaginar coisas aqui que eu nunca vi, usando percepções de coisas que eu conheço, e eu provavelmente vou estar longe da realidade, é exatamente como uma pessoa que enxerga tentando imaginar a vida de uma pessoa cega sem um conhecimento sobre como é essa vida. Por que isso acontece? Porque as pessoas acham que ser cego é como se você fechasse o olho agora. Você fala assim, poxa, se eu fechasse o olho agora eu não consegui fazer nada, não consegui levantar, não consegui... Nossa, eu até de noite em casa eu tenho que abrir o olho para ir no banheiro. Só que isso não é ser cego, isso é ficar cego. Ficar cego não é um processo fácil. Mas eu não fiquei cego ontem. A imensa maior parte da minha vida foi como cego. Claro, se uma pessoa que enxerga perder a visão, os primeiros dias, os primeiros meses vão ser muito confusos, sim. Eu não estou falando que é lindo e maravilhoso. Mas a vida dela não vai ser isso. Né? Como disse a pessoa que eu narrei, que ela estava perdendo a visão, que encontrou comigo e falou, descobri que existe vida após a cegueira. Porque você descobre que existe uma vida diferente da que você via, mas existe uma vida sim. Então, o desconhecimento disso é justamente porque o sentido da visão é o sentido que vocês mais usam no dia a dia. Então, é desesperador mesmo você pensar como vai ser sua vida sem esse sentido, e aí você acaba pensando que as pessoas que não têm esse sentido que você usa tanto, as pessoas são inúteis, são coitadas, são tristes, são dependentes, não são interessantes. Porque você acha que é isso que você se tornaria se você perdesse a visão. E isso é o preconceito. Isso não é maldade. Isso é só falta de conhecimento. Por isso que nos meus vídeos do canal eu procuro responder às pessoas. Eu procuro mostrar às pessoas que sim, a gente é muito mais do que cego. Eu sou uma pessoa com qualidades e defeitos que não tem nada a ver com a minha cegueira. Eu posso estar triste hoje por algum motivo que não tem nada a ver. Eu não fico triste assim, poxa, eu sou cego. Isso não existe. Eu fico triste, poxa, eu tive um problema no relacionamento, poxa, eu não consegui fechar aquela palestra, poxa, estou preocupado com alguma coisa. A gente não vive a cegueira, né? A cegueira é só uma parte de nós. Então, claro, quem não viveu isso não tem como saber. Por isso eu não acho preconceito maldade. Preconceito é só falta de conhecimento. Se você for no meu canal está respondendo lá as perguntas, cego enxerga tudo preto, como cego sonha, como cego mexe no celular, cego dorme de olho aberto, cego chora, cego vive sozinho, enfim, tudo que você pensar vai estar lá, porque
eu acredito que se as pessoas perguntaram, as pessoas estão abrindo o coração delas para entender um pouco mais sobre a minha vida e a vida de outras pessoas com deficiência. Perfeito. Marcos, eu acho que era isso, eu não vou me estender mais, né? Eu sei que você tem outro compromisso aí para além das 11, mas eu quero só te agradecer pelo seu relato, por você estar aqui, né? Por ter topado compartilhar um pouquinho da sua vida Nada, foi com um a prazer, gente. é um prazer. E deixar aberto uma outra hora que você quiser participar com mais tempo para a gente conversar mais sobre a sua vida, sobre a minha vida, para a gente se conhecer melhor também. Mas eu quero te agradecer por ter topado, por ter cedido o seu tempo aqui para conversar com a gente. E dizer que foi muito legal bater um papo e que as portas continuam abertas. Beleza. É bom que a porta esteja totalmente aberta, porque quando a porta está entreaberta, é uma desgraça pro céu, porque ele vai passar e dar de cabeça na porta. Então, se a porta estiver toda aberta, tá ótimo. Maravilha. Obrigada, tá, Marcos? Bom dia Valeu, para você. gente. Valeu, obrigado Tchau. pelo convite. Tchau, tchau, um abraço. E podcast como esse você nunca viu e nem eu. Tchau, tchau. Até mais.